Perdida. É importante a sua participação. Você será sempre nosso patrimônio, patrimônio da Boas Novas. Beijo grande para você que está aqui todos os dias, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe sua casa, sua saúde, sua família. Espero um dia conhecer você aí que está sempre assistindo. Sempre quando eu passo na rua, pessoas que assistem me dão um abraço com gratidão, recebendo muito desse programa. Então, participe com a gente, manda aí uma mensagem de fé, uma mensagem de um tema. Você pode visitar nosso canal que temos no YouTube. Se você tiver algum amigo que não tenha Boas Novas, indica a ele PN Play no YouTube, que é 24 horas que passa ali pelo YouTube, ele pode assistir por ali também. Esse programa vai para lá, você pode revê-lo depois. Lembrando que temos uma página no Facebook e Instagram para você aí compartilhar e viver e participar da nossa programação. Muito bem, pastores, quero deixar aqui mais uma perguntinha. Vamos lá. Teologicamente, o que ela representa para a igreja? Qual a conexão que a gente pode fazer com a parábola da ovelha perdida? Até o Daniel estava falando aqui no intervalo, se a gente ia contextualizar. Como é que a gente pode, pastor Daniel, a gente contextualizar para a igreja, para a nossa cultura, para o nosso tempo, a parábola da ovelha perdida? Bom, eu até falava à minha igreja ontem, os pastores de ovelha mesmo, né? Eles conhecem as ovelhas. É engraçado, se você olhar várias ovelhas, quem é leigo, quem não está acostumado com aquilo, ele vê um monte de lã fedorenta e não consegue. Os caras dão nome para as ovelhas, elas têm nome, eles conhecem. Conhecem pelo jeito dela andar, pelo jeito dela comer, pelo jeito dela berrar. Enfim, nem sei se é esse o termo mesmo, né? Se a ovelha berra, acho que é. Enfim, mas eles conhecem. Então, literalmente, os pastores conhecem suas ovelhas e eles sentem falta delas, né? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo hoje onde as pessoas não estão mais se olhando nos olhos. Ovelhas estão saindo das igrejas e indo pastar em alguns outros lugares, quando vão para outra igreja, amém, mas às vezes estão se afastando e não olham mais nos olhos dos seus pastores para que o pastor possa ter falta dela. Ela manda uma mensagem. Agora esse negócio de WhatsApp, isso vira uma praga. Então os caras vão, eu costumo dizer, olha, a ovelha quando está em perigo, ela berra. A ovelha berra, quando ela está em perigo, quando ela está longe, quando ela não consegue voltar, ela berra. Hoje em dia as pessoas fazem diferente, elas simplesmente somem e o pastor tem que ligar o GPS dele, se ele não tiver, ele passa aí procurando, e às vezes ele tenta ligar e não atende o telefone. Enfim, a gente vê hoje um grande número de ovelhas se distanciando do aprisco, abandonando a fé, abandonando o caminho, né, abandonando o lugar seguro, que esse era o lugar que Jesus queria trazer, aquela ovelha que se perdeu, né? Enfim, e é uma função, uma obrigação nossa de pastores, embora eu já tenha ouvido várias vezes, já até reproduzi isso também, pastor não é babá de ninguém, né? A gente dá o alimento, a gente cuida, a gente cura as feridas, a gente anda junto, mas... O que acontece isso? A pessoa acha que o pastor é a muleta da fé dele. Aí não é, ninguém é. Com a muleta. Ninguém é. Então, assim, o pastor não é babá, mas o pastor ele tem uma função de cuidar, de estar percebendo a fragilidade das suas ovelhas e tratar tanto pessoalmente como tratar problemas também de púlpito. Você trata no coletivo, você trata no individual. O grande problema hoje que eu vejo é que as pessoas... Eu não quero culpar os pastores não, porque eu vejo os pastores trabalhando. Salvo alguns, a questão não é essa. Mas a essência do ministério pastoral é cuidar das suas ovelhas. Por isso Jesus chamou. Ezequiel 34 é bem claro, quando ele já começa a falar assim: ai de ti, pastores, que destroem e dispersam as minhas ovelhas, roubando a gordura delas. Então o próprio Deus vai dizer o seguinte: cara, a minha mão vai pesar sobre você. Então, se ser pastor não é nada agradável para você, e é um chamado de Deus, você não é obrigado a aceitar, mas aceitou, tem que pastorear, tem que cuidar. Agora, o que eu vejo hoje, um grande problema é que as ovelhas não querem ser pastoreadas. Elas buscam, e hoje não é só o pastor que sofre com isso não, o médico, o psicólogo e até professores. O cara liga na internet, entra lá e ele sabe de tudo, ele não precisa mais de pastor, de médico, ele mesmo se cura, ele mesmo faz o diagnóstico dele. Eu vejo pessoas fazendo terapia pela internet e não é nem com um psicólogo direto não, é com coisa que o cara botou para todo mundo. E o psicólogo ele precisa olhar nos olhos, ele tem que entender a alma do cara para saber qual é o problema dele. E o pastor também, o pastor tem que olhar nos olhos da ovelha, tem que segurar na mão dela, tem que orar junto com ela, tem que sentir a dor dela, a coisa da misericórdia, né? Ele tem que sentir a dor, sentir a miséria do outro, observar o casamento do outro, observar a santidade e saber como é que aquela vida está para ele poder ajudar. O que é que o cara faz?
ele se esconde e aí fica tipo uma pegadinha. Ele não só foge do aprisco. Ao invés dele berrar e gritar, né, e pedir ajuda, não, ele se esconde. Lá, o pastor anda por aqui, ele vai por ali. Ele se esconde. Então, fica difícil você exercer hoje uma função pastoral. Mas o pastor tem que ter a obrigação, sim, de observar as fragilidades e ir atrás das suas ovelhas. Nesse trabalho que o Daniel está falando, é real, porque às vezes eu me sinto jogando gelo. Você está trocando fralda da pessoa, cuidando, discipulando, dando a vida, visitando, fazendo tudo, e de repente a pessoa vai e some da tua vida como se nunca existiu, e a gente ainda tem que lidar com isso para a gente também não sofrer, porque além de sermos pastores, somos ovelhas também do grande pastor, né, das ovelhas. Parece que se acha humilhante dizer sou uma ovelha. Hoje dificilmente uma pessoa vai dizer assim, eu sou ovelha da igreja, né, pastoreado pelo pastor Daniel, né, pelo pastor Adriano. Parece que ele se sente assim, cara, eu sou uma ovelha. Sou uma ovelha, parece que ele acha que pega mal. Sentido, né? Ele acha que eu sou ovelha do que cavalo, eu sempre falo pra igreja. Porque também tem pastores que utilizam esse termo para dominar. Não, a ovelha ela tem que ser submissa ao seu pastor, aí também já entrou pelo lado errado. A ovelha no sentido de gente que precisa de um cuidado, de um pastoreio. Porque as duas partes, né? A parte do pastor, as obrigações, Deus vai cobrar do pastor até mais, porque aquele que mais é dado, mais é cobrado. E a parte da recíproca da ovelha, né? A ovelha, ela precisa, ela que anda, o pastor anda na frente, a ovelha segue. Então, assim, hoje, como o pastor Daniel citou aqui, muita gente quer se autopastorear usando métodos, né? YouTube, ele não quer mais, sabe? Na verdade, ele pode até assistir um programa como esse, que é para edificação, mas esse programa não substitui o pastor dele. Orientação do seu pastor. Orientação do pastor dele. Então, hoje, parece que muita gente está fugindo dessa responsabilidade e acaba que, às vezes, ela critica, fala mal do pastor. Eu não sou pastoreada, mas ela quer definir a forma como o que ela acha que é ser pastoreada. E ser pastoreado nem sempre é só ir na casa da pessoa, né? Quando o pastor dá uma orientação, né? Se você for ao médico e ele te passar um medicamento, né? E você não tomar o medicamento, quando você voltar lá, ele falou, eu te pedi esse exame, te pedi esse medicamento, você fez? Não. Então eu só vou te dar o passo 2 quando você fizer um. Hoje, né, muitas ovelhas, né, ou se dizem ovelhas, elas não seguem a orientação, ela já tem uma ideia formada, ela vai num gabinete, não vem buscar orientação. Na verdade, ela tem uma ideia. Às vezes ela diz assim, eu quero que você fale para o meu marido, vamos dizer, isso, isso e isso. Eu quero que você fale para o meu filho. Às vezes o problema está em quem está ali querendo manipular a figura pastoral ao seu bel. Isso não é geral, não é todos, mas infelizmente a ideia de buscar uma orientação, sabe, parece que muita gente perdeu e isso está trazendo problema, né? A ideia que as pessoas hoje têm de pastor é aquele que fala o que elas querem ouvir, e não pastores profetas, no sentido de pregar as profecias de Deus. Porque quando você começa a aplicar a Bíblia na igreja, algumas pessoas se incomodam. Tem pessoas que não gostam que fala de dízimo, tem pessoas que... Outro dia eu recebi um e-mail, um WhatsApp de uma menina que frequentava a minha igreja, que já havia saído um tempo, depois voltou, aí mandou um textão para mim dizendo o seguinte, ela não aguenta mais ouvir o pastor falar que as pessoas têm que ler a Bíblia, que tem que participar de escola bíblica dominical, que tem que assumir compromisso de trabalho na igreja. Aí eu olhei aquilo e falei que o Senhor te abençoe e te guarde. E pronto, não tem o que falar. Então, assim, quando o pastor quer trabalhar, quer ser pastor, as pessoas não querem. O pastor legal é aquele que não se mete na sua vida. Não importa se você está com a mesma mulher ou trocou de mulher, ou se você não é casado, se você está vivendo, se você está pulando carnaval, se você está adotando homossexualidade. Pastor legal é aquele que não se mete na sua vida. Vai lá fazer aquilo que você foi pago para fazer. Traz um sermão que vai edificar a minha vida e pronto. E aí, filho, isso não é pastor. O pastor legal pro bode é o que prega mensagem, o que faz massagem. É diferente. Vocês querem dizer massagem. Vocês querem alguém que na hora das suas crises que eles mesmos provocaram, traga algo que venha confortar. E na maioria das vezes o resultado que vai trazer sucesso para aquela pessoa é ir na raiz do problema. Como o Bispo Braz acabou de citar, na maioria das vezes o que está ali reclamando de uma situação familiar é o provocador daquelas situações. E a Bíblia
é o remédio certo. E quando a gente indica, eles não querem ler. Quando a gente mostra, eles não querem ouvir. O que o pastor Daniel acabou de citar, o pastor dessa menina estava dando a receita para ela resolver os problemas da vida, mas ela não queria. E insistem em querer ser medicados, mas já vem com o medicamento pronto na sua mente, que vai só confortar a situação e não vai curá-la de fato. É um perigo muito grande, é o que a gente tem vivido. É o que a gente tem encontrado. São ovelhas que estão se perdendo e não querem ser encontradas. E esse é perigo. Isso é muito perigoso. E é importante a gente instruir o povo brasileiro que o papel do pastor é conduzir ele ao grande pastor, não a si mesmo. Né? E é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender que o pastor ele tem uma função de dar a vida pelas ovelhas. Não é a ovelha que é dada ao pastor, o pastor que é dada às ovelhas. Isso é o fato. O pastor, em contexto bíblico, na maioria das vezes, ele não é o dono do rebanho. Eu costumo dizer na minha igreja que eu sou auxiliar do pastor deles. Aí um jovem perguntou, como o senhor é auxiliar do nosso pastor? Eu sou o pastor de vocês, Jesus, e eu estou aqui auxiliando. Porque na realidade, o pastor, no contexto bíblico, na maioria das vezes, Moisés, as ovelhas que ele pastoreava eram de Jetro. Davi eram de seu pai. As ovelhas nunca pertencem ao pastor. As ovelhas têm um dono. E o pastor está trabalhando por dono das ovelhas. Mas não é bom entender isso. Não exime a nossa responsabilidade, a responsabilidade também. Que Hebreus vai dizer que nós devemos respeitar nossos pastores, que com zelo, né, cuida das ovelhas e um dia vão prestar conta. Vão prestar contas a Deus sobre isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Estava lendo também. isso essa semana. Esse muito cuidado, porque esse prestar conta me levou algumas lágrimas e a orar um pouco. Existe uma responsabilidade muito grande. Então o pastor tem que zelar pelas ovelhas, sim. Eu li uma frase do Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falando que nós não fomos chamados para divertir bodes, fomos chamados para alimentar as ovelhas. Porque tem isso também, o pastor está se confundindo, está querendo entreter os bodes. Fui num congresso aí um dia desse, pregou um pregador jovem aí, conhecidíssimo aí. Aí eu sentado ali ouvindo, querendo me alimentar, porque às vezes tem aquele sempre compromisso pastoral, de estar sempre na igreja com compromisso. Aí eu falei, vou visitar a igreja. Beber de balde hoje. Vou beber de balde. Eu sentei ali para receber, queria ser reconhecido por ninguém, fiquei lá atrás, escondido. Sempre tem alguém que conhece, mas assim, a gente tentei ficar escondido ali. Aí o cara fez todo mundo rir, e a igreja lotada, e parecia aquele espetáculo, aquele entretenimento. E eu esperando ele entrar no texto, e nada, esperando ele pregar o evangelho. Não citou Jesus, não pregou o conceito do evangelho, só fez o povo rir e se entreter. Aí eu fiquei pensando, o povo tá ali, riu, pulou, gritou e saiu vazio. Foi uma massagem. Stand-up comedy Foi stand-up. Eu pensei, meu Deus, e aí? Aí depois o pastor sofre e não sabe por quê. Porque depois o pastor fica chorando por causa da igreja. Na verdade, o púlpito tem que ser utilizado para pastorear, para instruir, para conduzir, para ajudar as pessoas a terem uma identidade de Cristo, o caráter de Cristo. Se eu ficar entretendo os bodes só para poder encher a igreja, não vai cumprir a missão. O apóstolo Paulo diz o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu fico imaginando Jesus, quando ele acabava de trazer uma mensagem, de trazer uma parábola, as pessoas ficavam assim, como é que ele pode? O que é isso que ele está falando? Ele confrontava, as pessoas saíam ali alimentadas, mas se ruminando aquilo ali. Aquilo ficava na mente das pessoas. Ontem uma irmã foi lá na minha igreja e falou assim, pastor, sabe aquela mensagem que o senhor pregou dia tal? Eu falei, não lembro. Não lembro mesmo. Eu faz 50 anos, filho. Não dá para lembrar. E assim, a gente prega sempre. E aí eu falei, não lembro. Ela citou o texto. E ela falou da mensagem. Eu procurei lá no meu iPad lá e tava. Eu falei, realmente, está aqui. Ela lembrou. Então, assim, que bom isso. Ela saiu alimentada daquilo. E não sair dali rindo, gargalhando, não sei o quê. Não é o foco. Muito bem. Mais um bloco para conta. Vamos.